Olá, bem-vindos e bem-vindas ao In Talks Fair Trade. Hoje eu converso com Fernando Sora, que é CEO do Level Group e fundador do Procurement Club, e também com André Gurgel, que é membro do Procurement Club e apresentador do Papo de Comprador. Hoje a gente vai falar sobre a força do Fair Trade dentro da área de Procurement. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Tati. Um abraço para você e para o André. Obrigado pelo convite, Tati. Prazer imenso estar aqui com você e com o Sora. André, quais são os preceitos do Fair Trade? O Fernando está falando que isso é o que tem pautado vocês, né? É o manifesto do Procurement Club. Quais são os preceitos? O que vocês estão pregando, digamos assim, evangelizando? Olha, Tati, você vê como é que nada é por acaso, né? Ano passado, quando a gente decidiu essa bandeira, né, para o Procurement Club para 2020, né? Como o Sora comentou, a gente vinha com uma pauta muito focada em tecnologia, né? Os eventos eram muito construídos em cima dessa questão de tecnologia, principalmente futuro, né? O que vai vir pela frente, do ponto de vista da indústria 4.0, que afetasse o comprador, a profissão, enfim. E no final do ano passado, a gente resolveu dar não vou dizer que uma guinada, né? Mas a gente falou assim, puxa vida, a gente tem que ter um foco no Fair Trade. E olha o que acabou acontecendo esse ano, né? Eu acho que nunca foi tão necessário, né, para a relação entre as empresas, os preceitos do Fair Trade em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, a gente acabou descobrindo nessa jornada que existe uma organização mundial de Fair Trade, que a gente pegou emprestado, né, 10 princípios que eles elencaram, né, para nortear a relação, né, dentro e fora das empresas, né? Mas a gente prefere ter, dentro do nosso foco, aquela coisa mais genérica, né, de você buscar uma relação mais justa, né, entre fornecedores e empresas que tomam serviço, compram produtos, que aquela forma mais pragmática, né, de relacionamento comece a ser também olhada com outros atributos, não só de uma forma quase que para cumprir regulamentos internos, né, mas que seja vivenciado na prática, né? Então, a ideia que a gente trouxe dentro dessa questão dos princípios de Fair Trade, que acabam trazendo esse conceito de relacionamento justo, sobre todos os aspectos. Fala da diversidade, fala de pagamento justo. Tem um item do Fair Trade que eu acho muito legal, que é a questão da capacitação, que todos tenham acesso à capacitação. Um país tão desigual quanto o nosso, eu acho que esse é um elemento importantíssimo que a gente tinha que estar trabalhando mais, alavancando mais isso como agenda, né? Todos nós. Então, assim, eu acho que foi uma felicidade imensa a gente ter escolhido essa bandeira e a gente percebeu que, puxa vida, né? Ao experimentar essa bandeira, quanto mais a gente mergulha nesse princípio, a gente percebe que está sendo extremamente relevante, em especial esse ano, esse tipo de abordagem. Ele fala, só adicionando aqui o André, fala de aspectos relacionados à sustentabilidade, como o André falou, além de diversidade e inclusão, essas iniciativas nossas, né, que a gente tem, no primeiro momento era muito focada nos executivos, mas que a gente conseguiu derivar, né, através da digitalização dos conteúdos, da democratização do conteúdo, né, do conhecimento, do ensino. Então, a questão de não só da inclusão, mas de fomentar o processo, por exemplo, de utilizar empresas, fornecedores que sejam advindos de minorias, né? Então, a gente, inclusive, tem, né, a pretensão de resgatar alguns movimentos importantes que já vinham sendo algumas iniciativas realizadas no passado e que, ao longo dos anos, deu uma arrefecida. Então, a gente aproveitar essa força do Procurement Club, né, e essa iniciativa com o nível de engajamento que a gente conseguiu ter para resgatar, né, através dessa bandeira do Fair Trade, aspectos super importantes, que inclusive passou pela experiência profissional que eu e o André tivemos, né, juntos no passado, quando a gente tratava o tema sustentabilidade, por exemplo. Uhum. Excelente. Aproveitando que André, você ia falar alguma coisa, não, né? Não, eu só queria complementar um ponto, Tati, que, né, a gente fez um programa do Papo sobre Fair Trade, né? E um dos nossos convidados para esse programa foi o Everton Salvo. Ele fez um comentário que a gente direcionou uma pergunta para eles, né, que era o seguinte:
puxa vida, mas o comprador está tão habituado a fazer seu processo de forma pragmática, até porque ele tem que prestar contas, né, para a empresa de tudo que ele faz. Como é que a gente coloca numa matriz de decisão preceitos do Fair Trade na hora dele escolher um fornecedor? Né? Como é que faz isso? E a resposta dele eu achei sensacional. Ele virou e falou assim, que bom que é assim, porque se fosse sempre pragmático, os robôs iam substituir os compradores, né? Ainda bem que tem coisas intangíveis que nos dá emprego para poder trabalhar sobre elas, né, nessa relação, né? Eu achei muito bacana a resposta dele, queria compartilhar aqui com vocês. Como é que a tecnologia está ajudando? Como é que ela está ajudando no Fair Trade, Fernando? Então, assim, o que a gente vê é dentro do processo, a gente já falou algumas vezes também, talvez seja uma retórica repetitiva. A gente tem visto muita automatização, né? Muita discussão, principalmente sobre automatização. A gente fala dos RPAs, dos robôs, para facilitar o processo, por exemplo, de requisitar. Né? A gente sabe que muitas vezes desvios ou subjetividade nos processos vem de como ele começa, né? Da requisição, né? De como surge a demanda, do planejamento de demanda, por exemplo. Então, planejamento de demanda, geração de requisições, né, de escopos, isso a gente percebe já uma série de iniciativas, né, tecnológicas para que não tenha favorecimento na formação dessas informações, na geração dessas informações. A gente percebe também automatizações no processo de relacionamento com o fornecedor, né? Então, processos que você controla o momento que foi enviado aquela solicitação para o mercado, então você controla a demanda, depois controla como são feitas as solicitações para o mercado, depois você consegue automatizar as equalizações comerciais, por exemplo. As negociações, elas também já têm robôs que fazem automaticamente negociações. Então, a gente percebe que onde tinham flancos, né, e oportunidades, elas estão sendo preenchidas com tecnologias, né, relação com o fornecedor e tal. Mas o que o André falou, que a gente comentou e que a gente acredita muito, que a questão humana, a questão do fechamento, a questão do relacionamento, de explorar uma nova tecnologia, um novo processo, né, relações com engenharia de processo, engenharia de produto, isso vão sempre existir, né? O estratégico, ele não vai deixar de existir em detrimento da tecnologia, mas sim muitas oportunidades que tinham dentro de um processo tradicional de compras, que eram flancos de desvios, né, de conduta e etc., estão sendo, né, preenchidas com um controle da formalização do processo maior. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito grata, né, de verdade, não só por vocês terem aceito virem bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que foi um excelente uso do tempo de todo mundo, mas eu estou grata por fazer parte dessa corrente, dessa força, com você, Fernando, com você, André, e com tudo que vem por aí. Vocês contem comigo, porque em se falando de ética e de justiça e de diversidade, nós estamos todos juntos nessa. Isso é humano e é necessário. Então, muito obrigada, boa noite, um beijo enorme para vocês aí no Brasil, um beijo enorme para todo mundo aqui dos Estados Unidos e por esse mundão de meu Deus. Um beijo enorme. Beijo para vocês, um abração. Tchau, pessoal. Até semana que vem, mesmo bate-horário.